Sabe, tem uma pergunta que sempre me fascina. O que leva alguém a defender uma convicção a ponto de arriscar absolutamente tudo? Uhum. Não falo de teimosia, mas daquela certeza interna, sabe? Tão profunda que nem o poder mais esmagador consegue apagar. De onde vem essa força? É uma questão atemporal, né? E ela está bem no centro da nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num período histórico de imensa turbulência para encontrar a resposta na jornada de dois homens. Exato. A nossa fonte é o capítulo 6 do livro O Grande Conflito, intitulado A Dupla. Então o que a gente vai fazer aqui é explorar a fundo a história de Jan Hus e Jerônimo de Praga. Certo. Mas não como uma simples aula de história. A ideia é tentar entender o motor interno deles, aquela convicção que os transformou em gigantes, mesmo diante das chamas. E o cenário para isso é crucial. A gente está na Boêmia, hoje parte da República Tcheca, ali no início do século XV. A Europa fervia. Uma agitação total. Exato. A autoridade da Igreja de Roma estava sendo muito questionada. E nesse caldeirão, as ideias de um reformador inglês, John Wycliffe, chegam na Boêmia. Como que elas chegam lá? Através da rainha, que era inglesa. E essas ideias encontram um solo fértil e um leitor muito atento, um pregador de Praga chamado Jan Hus. Ele começa a estudar esses escritos, a Bíblia, de uma forma que o colocaria, sem que ele percebesse no início, em rota de colisão com Roma. E essa colisão começa de uma forma, incrivelmente criativa, quase como uma performance. Sim. A fonte conta que 2 acadêmicos ingleses seguidores de Wycliffe chegam em Praga. Eles são proibidos de pregar, então resolvem usar outra linguagem, a arte. Uma tática de guerrilha visual, praticamente. Ele montado num jumento, seguido por discípulos descalços, com roupas gastas. Uma cena de propósito, não de poder. E ao lado, o contraste brutal. Brutal. Uma procissão papal. O Papa com vestes riquíssimas, ouro, uma coroa tríplice cheia de joias, montado num cavalo magnífico, todo ornamentado. E não era só isso. Não. Na frente, trompetistas. Atrás, um séquito de cardeais e bispos em puro esplendor. E o que é genial nisso é o poder silencioso da comparação, não acha? Não tinha um texto de acusação, não tinha um sermão. Nada. Eram só 2 imagens. Mas elas funcionavam como um espelho, forçando uma pergunta em quem olhava. Qual dessas 2 cenas se parece mais com o cristianismo que a gente lê nos evangelhos? Exatamente. Era uma provocação impossível de ignorar. O texto diz que aquilo causou uma grande comoção. E para Hus foi a faísca. O gatilho. Isso. Aquela imagem o empurrou para um estudo ainda mais profundo e ele começou a pregar com uma ousadia nova contra o que ele via como orgulho, ambição, a corrupção da hierarquia da igreja. É importante notar que ele não atacava a fé. Não, de jeito nenhum. Ele atacava o sistema de poder que, na visão dele, tinha se desviado completamente daquela fé. E quanto mais ele pregava, mais o povo ouvia. A capela onde ele falava vivia lotada. A influência dele se tornou tão grande que Roma precisou reagir. E a reação foi pesada, muito pesada. Pesadíssima. Praga é colocada sob interdito. O que isso significava na prática? Significava que a igreja ela fechava as portas na cidade. Nenhum sacramento podia ser administrado. Casamentos, batismos, funerais, tudo suspenso. Nossa! Era uma forma de pressão psicológica e espiritual sobre toda a população para que eles se voltassem contra Hus. Era dizer, a salvação de vocês está em risco por causa deste homem. E o cenário fica ainda mais caótico. Nesse mesmo período, a igreja não tinha um papa, mas 3. 3 papas rivais. 3 homens diferentes reivindicando o título, excomungando uns aos outros e financiando seus exércitos. E como? Vendendo o perdão dos pecados. A fonte descreve os púlpitos sendo usados como balcões de mercado para vender indulgências. É a institucionalização da corrupção. E é nesse vespero que Hus é convocado. Convocado para quê? Para apresentar suas ideias num grande concílio em Constança, na Alemanha.
Ele decide ir, talvez acreditando que poderia haver um diálogo honesto. E ele vai com uma garantia. O próprio imperador Sigismundo lhe dá um salvo-conduto. Uma promessa formal, isso, assinada, de que ele teria segurança para ir, se apresentar e voltar para casa, não importava o resultado do julgamento. Mas a carta de despedida que ele escreve para os amigos em Praga mostra que ele não era nada ingênuo. O que ele dizia nela? É de arrepiar. Ele escreve, e eu cito: "Se minha morte contribuir para a glória de Cristo, orem para que ela aconteça depressa e para que o Senhor me capacite a suportar todas as calamidades fielmente." Uau! Que tipo de fé é necessária para escrever palavras como essas? É uma fé que já transcendeu o resultado terreno. Ele não está indo para a constância esperando sobreviver. Não. Ele está indo para dar um testemunho, não importa o custo. A liberdade dele não estava mais atrelada ao seu corpo, mas à sua consciência. Essa é a virada de chave. Ele já se via como um mártir em potencial. Então, o salvo-conduto, para ele, era menos uma garantia de vida e mais uma ferramenta para que seu testemunho fosse ouvido. Ele sabia que o sistema podia traí-lo. Exatamente. E o sistema o trai. Assim que ele chega em Constança, apesar da palavra do imperador, Rus é preso, jogado numa masmorra. E o imperador? O imperador, pressionado pelas autoridades da igreja, cede. A justificativa que se consolidou foi a de que não se deve manter a palavra a hereges. E essa justificativa é devastadora. É uma quebra fundamental do contrato social, não é? Com certeza. Se a palavra do poder máximo do imperador não tem valor, toda a estrutura de leis e acordos, ela simplesmente desmorona. Você tocou no ponto central. A partir do momento em que a honra e a palavra são descartadas em nome do poder, a base da confiança na sociedade se desfaz. A fé de Rus estava sendo testada não contra dogmas, mas contra a anarquia moral do poder estabelecido. E o julgamento dele foi uma farsa. Uma farsa. Ele foi condenado sem sequer ter a chance de se defender apropriadamente. Levaram ele direto para a fogueira. O relato da morte dele é um dos mais fortes que eu já li. Diz que enquanto as chamas subiam, ele continuou cantando hinos, com a voz firme. Cantando? Sim, até que o fogo e a fumaça o silenciaram. A imagem de Rus cantando em meio às chamas se tornou um símbolo. Mas a história dele está ligada de forma inseparável à de outro homem. Seu amigo Jerônimo? Exato. A segunda parte da dupla. E a jornada dele para a mesma fogueira foi talvez ainda mais tortuosa. Psicologicamente complexa. Sim, aqui entra o Jerônimo. Ele era um acadêmico brilhante, talvez até mais eloquente que Rus. Eram grandes amigos. Quando ele soube da prisão de Rus, ele partiu para Constança por conta própria. Que loucura. Na esperança de poder ajudar. Um ato de lealdade incrível. E de extrema coragem. Mas que acabou da mesma forma. Ele também foi preso. Só que o cativeiro dele foi ainda mais brutal. Muito pior. O texto descreve que ele foi jogado numa masmorra escura, acorrentado numa posição dolorosa, alimentado só com pão e água por quase 1 ano. E aqui a gente vê a fragilidade humana no estado mais cru, sobre essa tortura física e psicológica, enfraquecido, isolado. Jerônimo cede. Ele se retrata. Ele assina uma retratação. Renega as doutrinas que ele e os defendiam. Ele escolhe viver. É um momento tão humano. É fácil julgar, mas quem pode imaginar o que ele passou? Exatamente. E é por isso que o resto da história dele é tão poderoso. Porque ele não é um herói de mármore, sem falhas. Ele cai. Mas não acaba aí. Não. Uma vez livre da masmorra, o alívio não vem. O que vem é um remorso avassalador. A consciência dele o atormenta. Ele não consegue viver com a mentira que contou para salvar a própria pele. Ele percebe que a prisão física era menos terrível que a prisão da própria consciência. Perfeito. E então ele faz algo impensável. Ele exige um novo julgamento público. Ele pede para voltar para o tribunal. Sim. E diante dos mesmos homens que o condenaram, ele anula sua retratação de forma espetacular. Ele defende a memória de Rus, o chama de homem santo e reafirma cada ponto da doutrina que havia negado. Nossa! Sua defesa final é uma das peças de oratória mais corajosas da história. Ele se compara aos profetas, a João Batista, aos apóstolos e ao próprio Cristo.
todos, segundo ele, condenados por tribunais injustos. Ele sabia o que o esperava. Ao fazer isso, ele assinou a própria sentença de morte. Sim, e essa coragem que nasce depois de um momento de fraqueza, que vem da redenção de um erro, torna seu testemunho final ainda mais impactante. E ele também foi para a fogueira. Também. E, assim como Hus, enfrentou a morte cantando. A história dele não é sobre perfeição, é sobre a força que se encontra depois da queda. Então, o que tudo isso significa? Roma e o Império acenderam 2 fogueiras em Constança, achando que estavam apagando um incêndio. O que aconteceu na prática? Aconteceu o exato oposto. As cinzas de Hus e Jerônimo foram jogadas no rio Reno, para que nada restasse deles. Mas, metaforicamente, essas cinzas foram levadas pelo vento para toda a Boêmia. E causaram uma revolta. Uma indignação e uma revolta popular massiva. O povo se levantou em armas, não só por teologia, mas por um senso de identidade nacional e de justiça ultrajada. E assim começam as guerras hussitas. E aqui a narrativa toma um rumo quase inacreditável. Os exércitos enviados pelo Papa e pelo Imperador eram enormes. Os mais poderosos da Europa. E os boêmios eram fazendeiros, artesãos. No papel deveria ter sido um massacre. Mas não foi. Liderados por generais geniais, como o estrategista cego Jan Ziska, os hussitas desenvolveram táticas de guerra inovadoras e resistiram à cruzada após cruzada. E tem um detalhe na fonte que é muito intrigante, né? Sim, um detalhe que se repetia. Os exércitos invasores, mesmo sendo vastamente superiores, eram frequentemente tomados por um terror misterioso. Um pânico. Um pânico inexplicável. Eles fugiam, às vezes antes mesmo da batalha começar. Isso é fascinante. O texto sugere algo sobrenatural, mas a gente pode pensar nisso psicologicamente também. Um exército lutando por convicção, defendendo suas casas, sua fé, contra um exército de mercenários que só cumprem ordens. A moral dos hussitas devia ser aterrorizante. Sem dúvida. A convicção deles era a sua maior arma. Eles acreditavam estar lutando por Deus, e essa certeza dava a eles uma coragem que seus inimigos não compreendiam. E a fonte diz algo surpreendente sobre a economia deles. Pois é, a guerra, em vez de empobrecê-los, os enriqueceu, porque eles recolhiam os vastos suprimentos e tesouros deixados para trás pelos exércitos em fuga. Eles se provaram invencíveis no campo de batalha. Mas a história ensina que a força militar nem sempre é o fator decisivo. Como então a liberdade deles chegou ao fim? Pela diplomacia. Uma arma muito mais sutil. Vendo que não podiam vencer pela força, Roma mudou de tática. Propôs um tratado de paz. E na superfície parecia bom. Parecia uma vitória. O tratado concedia aos boêmios algumas das liberdades religiosas que eles exigiam. Mas havia uma armadilha. Havia uma armadilha. O tratado, como diz o texto, traía sua liberdade por meio de cláusulas ambíguas, concessões que, na prática, os colocavam de volta sob a autoridade de Roma. E a manobra foi fatal. Foi, porque ela causou o que exércitos inteiros não conseguiram: a divisão interna. Parte dos hussitas aceitou o acordo, outra parte viu como traição. A unidade que os tornava invencíveis foi quebrada por dentro. E divididos, eles caíram. Divididos, eles finalmente foram subjugados. Uma lição dura sobre como a unidade de propósito é frágil. E depois da derrota, veio a perseguição. Mas a história termina aí? De jeito nenhum. E essa talvez seja a parte mais inspiradora. Com a derrota política, a fé que motivou tudo aquilo não desapareceu. Um remanescente fiel foi forçado a fugir. Tiveram que se esconder. Se esconder em florestas e cavernas para escapar da perseguição. Eles se tornaram uma igreja subterrânea. Mas mesmo escondidos, eles não se isolaram. Eles buscaram conexão. Exato. Eles enviaram mensageiros secretos por toda a Europa para ver se encontravam outros grupos que compartilhavam de suas crenças. E encontraram. Quem eles encontraram? A fonte menciona a correspondência que eles estabeleceram com os cristãos valdenses, que viviam escondidos nos Alpes há séculos. Isso mostra que as ideias, a convicção, não podiam ser totalmente extintas pelo fogo ou pela espada. Elas sempre encontram um jeito de sobreviver. Uau! Olhando para trás em tudo que a gente discutiu, a imagem que fica é a de uma coragem que não nasce da ausência de medo, mas da presença de uma convicção maior que o medo. Exato. E a força encontrada na fragilidade humana, como vimos com Jerônimo.
É o legado de quem se recusa a abandonar o que considera verdade, mesmo que o preço seja a própria vida. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. A história de Hus e Jerônimo nos obriga a olhar para dentro e perguntar sobre as nossas próprias convicções. Certo. Em um mundo que frequentemente nos empurra para o conformismo, para o caminho de menor resistência, o que serve como a nossa bússola final? E talvez a pergunta mais desafiadora: o que acontece quando essa bússola interna aponta para um caminho que a sociedade, o poder ou até mesmo as pessoas que amamos consideram radical, inaceitável ou perigoso?